Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 5 de novembro de 2024, estamos na 31ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 15 a 24. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Saí depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Saí pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus apresenta justamente as desculpas, de cada um para não aderir ao reino de Deus. E vejam, é um convite, ninguém é obrigado a ir, mas todos são convidados. Mas as preocupações mundanas, as preocupações com a vida, vejam, comprei um campo, com o futuro, comprei 5 juntas de boi, com o coração, acabo de me casar. E essas, amados irmãos, são semelhantes às tentações do ter, do prestígio e do poder. E dessas tentações, amados irmãos, só estão livres as pessoas mais pobres. Vejam, o primeiro, a tentação com as coisas da vida. Então, o pobre não pode comprar um campo, então ele não possui nada, então ele não tem essa preocupação. Os deficientes, amados irmãos, eles na época de Jesus, eram inaptos para o trabalho, então eles não precisavam se preocupar em comprar junta de boi. E, amados irmãos, os cegos e os coxos que viviam das esmolas não podiam sustentar suas famílias, logo não podiam se casar. Assim, os três, amados irmãos, os pobres, os deficientes e os cegos e coxos, eles estão livres dessas 3 tentações, com a vida, o futuro e com o coração. E todos esses, amados irmãos, livres de todas essas tentações e preocupações mundanas, eles estão totalmente abertos a amar a Deus, vejam, porque o coração deles não está dividido com essas tentações, então eles vão amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a inteligência. Assim, amados irmãos e irmãs, que não sejamos pobres de espírito, porque vejam, o que a gente tem que perceber é isso. Não é que Deus não queira que nós tenhamos essas preocupações. Lembra São Paulo dizendo, aquele que não trabalha também não deve comer. Então, a gente tem que ter as nossas preocupações do dia a dia, mas o nosso coração, amados irmãos, lembra que a gente diz na Santa Missa? Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Então, a gente precisa ter a nossa prioridade. E Deus deve estar acima de tudo, de todas as coisas. Então, é preciso que a gente tenha essa noção e a gente não
Não aceite, amados irmãos e irmãs, que Deus seja colocado em último lugar. Nós devemos colocar Ele sim acima de todas as coisas. E assim, amados irmãos, livres de todas as tentações mundanas, nós estaremos aptos a amar a Deus, como já falamos, com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Lembrando aquela frase que ele dizia: porque se nós quisermos o que Deus quer, a gente pode o que Deus pode e faz o que Deus faz. Então, meus irmãos, rezemos juntos. Dai-nos, Senhor, humildade para ouvir a Tua palavra, inteligência para compreendê-la e dai sabedoria ao nosso coração para colocá-la em prática. Então, meus irmãos, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.